bem extenso e importante que, infelizmente, nesse ensino à distância, eu vou ter que passar bastante leitura para vocês, tá? As atividades que eu for passar, elas vão ser reduzidas, tá? Porque a gente sabe da dificuldade que vocês têm, nós professores também temos dificuldades, então não dá para a gente fazer tudo o que o professor gostaria, tá? Mas, quando eu passar algum texto para vocês, quando eu passar algum vídeo para vocês, mesmo que vocês não tenham que fazer nada para provar para o professor que vocês leram ou que assistiram, é importante que vocês o façam para melhorar a aprendizagem. Tá joia? Isso é muito importante. Então, às vezes eu coloco para vocês lerem um texto e escreve lá. Depois que terminou de ler, escreve lá, lido. Ou se for uma videoaula, um vídeo qualquer, um documentário, eu vou pedir para vocês escreverem assistido. Né? Então, aí, se você não ler, se você não assistir e escrever, eu vou dar nota, tô nem aí. Aí é da cabeça de vocês, tá bom? Eu falo isso porque a gente fica tentado, né? Quando fala esse negócio de nota, né? Fala, nossa, eu preciso garantir nota. Não esquenta com nota, não, gente. Apesar dela existir, infelizmente, a gente tem que atribuir notas, o importante é a aprendizagem de vocês, tá bom? Então, cada um, nesse período, tem o seu ritmo de aprendizagem, tem a sua rotina. Então, não dá para eu falar que fulano está certo e ciclano está errado. Eles têm realidades muitas vezes diferentes. Então, a gente tem que procurar entender nós professores, tá bom? A gente tenta. Estamos ficando bom nisso já. Então, o objetivo, a gente vai compreender as dinâmicas da Revolução Francesa que levaram à elaboração de um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E quais suas consequências, quais seus desdobramentos para a sociedade do período que aconteceu, lá no final do século XVIII para XIX, e até a nossa contemporaneidade, ou seja, o nosso dia a dia, tá? Habilidades: identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Então, final do século XVIII, que aí as consequências se estenderam para o século XIX até os dias de hoje, tá bom? Vocês vão precisar do caderno do aluno, volume 3, e demais materiais escolares. Lembrando que o caderno do aluno eu tomei o cuidado de passar aqui para os slides o conteúdo que a gente vai trabalhar. Seria a atividade 4, tá? Então eu tenho que selecionar algumas atividades de acordo com as habilidades, porque não dá para fazer tudo, e para não ficar repetindo as aulas do centro de mídias, tá bom? Então vou ler aqui para vocês. Eu vou começar lendo, depois vocês me ajudem na leitura das atividades mais para frente. Em agosto de 1789, a Assembleia Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspiradas nos ideais do Iluminismo. Então, lembrando que a Assembleia Constituinte foi a reunião do terceiro Estado, sem a presença do primeiro e segundo Estado, né? Primeiro Estado, o alto clero, né? Os bispos, os arcebispos, né? O padrezinho, coitadinho, fazia parte lá do terceiro Estado, né? Então não era todo mundo, não fica achando que só porque você era padre que você fazia parte do primeiro Estado. Não. Você tinha que ter prestígio dentro da hierarquia da Igreja Católica. E o segundo Estado é a nobreza, né? Lembrando que existiam nobres que compravam os seus títulos de nobreza, tá? Apesar deles comprarem, eles passaram a fazer parte, sim, do segundo Estado. Então, primeiro e segundo Estado, detentores
daqueles privilégios que não pagavam imposto e era sustentado pelo imposto de todos os outros estados, né? No caso, toda a burguesia, seja o comerciante mais pobre ao banqueiro mais rico, e também o povo trabalhador mais pobre, né? Os artesãos, você tinha os camponeses, as pessoas que trabalhavam nas oficinas, essas coisas, tá bom? Então, algumas pessoas politizadas que na época estavam, com o perdão da palavra, de saco cheio do que estava acontecendo na França, acabaram então se reunindo eles próprios para tomarem as próprias decisões, porque a ideia era que os estados, os 3 estados, se reunissem para votar o que o rei ia pedir, né? E cada estado equivalia a um voto. Então, o primeiro estado, um voto, não interessa quantas pessoas tinham. Era um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Bom, você imagina, né? Que estado que mais tinha? O terceiro, mas vale um voto só. Como o primeiro estado e o segundo estado votavam sempre juntos, porque eles tinham os privilégios em detrimento ao terceiro estado, eles sempre ganhavam. Aí o terceiro estado falou assim: não, peraí, que palhaçada é essa? Ah, vai ser assim? E por nós mesmos, a gente vai se reunir por nós mesmos e pegar o rumo aqui das nossas decisões, porque a gente é maioria. Então foi o que fizeram. Se reuniram lá em outro lugar, diferente do que o rei tinha ordenado, e começaram então a conversar e a deliberar. Né? Deliberar seria chegar a conclusões ouvindo todos. Continuando. Este documento, ele declara que todos os homens nascem livres e iguais em direitos, e que a única fonte de poder é o próprio povo. Leia as declarações abaixo para realizar a atividade. Então, a gente vai fazendo a atividade agora, tá, gente? Peguem um caderno, preparem, tá bom? Vamos lá. Fonte 1, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aquele lá foi feito durante a Revolução Francesa, tá? Logo no comecinho. Artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções, né, as diferenças sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Trocando em miúdos, o artigo 4 é assim: você pode fazer o que você quiser, desde que você não atrapalhe o espaço do outro, tá? Aliás, é um princípio ético e moral que a gente usa até hoje na nossa sociedade. Artigo 10. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Tá? Então, por exemplo, você pode ter a sua opinião, mas você não pode... essa opinião, ela não pode atrapalhar nem prejudicar outras pessoas. Artigo 11. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Tá? Então, você tem a liberdade de opinião e de expressão, mas ela ela tem um limite determinado pela lei. Tá? Esse limite determinado pela lei é um limite que você não pode, por exemplo, passar por cima da imagem de outra pessoa por conta disso. Tá bom? Fonte 2.
Declaração dos Direitos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aquela fonte 1, que é aquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi feita lá em 1789. Essa daqui, ela foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, lá no século XX, né, pertinho da gente, dentro dos termos históricos, né? E ela foi redigida na ONU em 1948, tá? Então, 150 anos depois. Vamos ver alguns Ô, pedacinhos. Rodrigo, Oi, ela é pode usada falar. até hoje? Ou teve mudança? Qual das fontes? A fonte 1 ou a fonte 2? A fonte 2. Sim, é usada até hoje e ela foi fonte de muitas constituições democráticas do mundo, inclusive a Constituição de 1988, que é a Constituição nossa do Brasil, tá? Então, nós vamos até fazer uma atividade, uma reflexão a respeito dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos com a nossa Constituição. Então, ela é usada, mas ela é um guia para os países. Cada país tem a autonomia de poder aplicar ou não essa declaração, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Olha, gente, tudo isso quer dizer o quê? Que os direitos e as liberdades, elas devem realmente ser para todo mundo. Então aqui elenca diversos exemplos de que você não pode distinguir ninguém de ninguém, tá? Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 17º. Toda pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Artigo 19º. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então é óbvio que esse documento não é para decorar, né? Mas mesmo a gente fazendo essa leitura, que eu particularmente estou cansado de ler, né? Porque eu sou professor, a gente sempre trabalha com isso. Mas só de vocês lerem uma vez, vocês já percebem o tema central dessa declaração. Nada mais é do que a liberdade, a fraternidade e a igualdade, que são lemas da Revolução Francesa. Olha só a influência que tem esse período que a gente está estudando. Né? Que 150 anos depois foi feito essa declaração pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é aquela instituição onde tem vários aspectos do mundo em que
ela está sempre de olho para poder ajudar e sempre procurando respeitar a soberania dos países. Eu falo procurando, né, gente, porque toda instituição que tem um cunho político, porque tudo que é o ser humano é político, né? Eu não estou falando de partido, tá? Político é de opiniões, de você sustentar alguma coisa que você pensa, né? Então a ONU, por exemplo, ela tem até o poder de intervir e declarar guerra a outros países, tá? Então, apesar de não utilizar isso, pode acontecer, tá? Então é uma instituição muito poderosa, tá? Muito influente, inclusive. Bom, lá no caderno do aluno, na página 66, tem uma atividade que fala assim: pode-se afirmar que na atualidade existem valores, ideias e instituições legadas da Revolução Francesa? Quais seriam? Olha, gente, umas palavrinhas chatas aqui, né? Instituições. Instituições nada mais são do que um conjunto de pessoas que estão em um determinado lugar e têm como algum objetivo comum. Por exemplo, uma delegacia é uma instituição de segurança. Uma escola é uma instituição de educação. Por exemplo, lá na escola, o que a gente tem lá? A gente tem professor, a gente tem um estudante, a gente tem outros funcionários. Todas aquelas pessoas que estão lá envolvidas de alguma forma fazem parte desta instituição, que é uma instituição de ensino. Né? Existem instituições de ensino que são públicas, tem outras que são particulares. Então, só para mostrar para vocês que seriam instituições, tá? E legadas é que teve origem em algum lugar, ou seja, é uma herança. Então, a pergunta seria assim: pode-se afirmar que hoje existem valores, ideias e instituições que tiveram como herança a Revolução Francesa? Quais seriam? Vamos pegar valores e ideias. Pelo que a gente leu lá no comecinho, na primeira fonte, sem retomar, o que vocês lembram que foi falado até agora, que é uma ideia que surgiu lá na época do Iluminismo, lá na época da Revolução Americana e depois na própria Revolução Francesa, que a gente está estudando? O que tem de ideia que surgiu naquela época que a gente tem até hoje? Vamos lá, vamos ver quem consegue participar. 10 segundinhos para alguém se manifestar. Se vocês não quiserem falar, não tem problema. Pensem. Ô, Rodrigo, Pode falar. ó, eu coloquei assim: os direitos iguais para todos. Todos têm os mesmos direitos, independente da cor, sexo ou religião. Isso mesmo. Certinho. O que mais? Tem mais. Então, eu tô pensando que eu coloco pra ficar bonitinho. Não, tudo bem. Você já tá uma maravilha. Daqui a pouco eu vou dar uma sugestão para vocês. Tá todo mundo pensando, pelo menos? Tá, espero que sim. Agora que eu vou dar a resposta, vocês vão falar: ah, eu pensei isso. Ah, eu não pensei, mas estava na ponta da língua. Não tem problema. O importante é pensar. Olha lá. Liberdade, igualdade, pelo menos perante a lei, né? Porque a igualdade, o próprio documento da Revolução Francesa fala que essa igualdade ela tem que ter um bem, né? Depois a gente vai ver sobre isso, eu não quero dar spoiler. Liberdade de expressão e direito à propriedade. São alguns exemplos, tá? Claro que tem muitos outros, tá? Certinho? Vamos continuar. Pode perceber que tudo isso que a gente tem hoje é um legado lá da época da Revolução Francesa. O item B. O item B, vocês vão pesquisar o artigo 5º da Constituição Brasileira e vão citar um direito do cidadão no Brasil.
cuja ideia é advinda, aí está faltando um acento, é advinda, né, veio da Revolução Francesa. Utilize também trechos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é aquele feito em 1789, na Revolução Francesa, que fundamente seu argumento. Olha, então, a primeira coisa que vocês vão fazer nessa atividade é ler o artigo 5º. Só que, durante a leitura, vocês já procurem alguma coisa que está lá na Constituição brasileira, que é um direito ao cidadão brasileiro, que veio lá de uma ideia da Revolução Francesa. Tá? E você também pode, não é obrigado, a utilizar algum trecho lá da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para reforçar o argumento de você. Certo? Isso aqui não vai dar para fazer agora, vai ficar a nossa tarefa. Eu vou colocar depois isso lá no grupo, né, do WhatsApp, para ficar por escrito lá direitinho. Então, vocês não vão precisar copiar, nem tirar print. Se quiser pegar, tirar um print, pode também. Cada um faz do seu jeito, mas seja como for, só comunico vocês que eu vou colocar lá no grupo, tá? Porque o artigo 5º da Constituição brasileira, ela tem 78 itens. Itens não, incisos, tá? Então, não dá para a gente fazer esse trabalho aqui agora, que ia demorar muito, né? Se fosse em sala de aula, dava para a gente fazer umas coisas. Oi. O que é incisos? Inciso são pedacinhos, são organizações de uma lei, tá? Por exemplo, você vai ver lá no artigo 5º, tá lá, artigo 5º, aí ele vai explicar. Aí tem parágrafo 1 ou parágrafo único. Depois tem os incisos. Incisos é inciso 1, inciso 2, são tipo itens de alguma coisa anterior. Então, as nossas leis, né, que esse ano não sei se vai ter, parece que não vai ter, um trabalho que todo ano tinha, não sei se vocês já participaram no primeiro do ensino médio, que é o Parlamento Jovem, que lá a gente tem oficinas que explica isso direitinho, sabe? Mas inciso é uma forma de você organizar a escrita das leis. Então você tem artigo, você tem caput, você tem parágrafo, você tem inciso, você tem item, né? Então tudo isso é uma forma que são regras que você tem para organizar a escrita das leis, tá bom? Então na hora que você pesquisarem o artigo 5º, vocês vão perceber o que é inciso direitinho, tá bom? Tá, obrigado. De nada. Item C. Deixa eu ver qual é que é. Até 17, dá tempo. As duas declarações juntas, né, aquela da fonte 1 e a fonte 2, a da Revolução Francesa e a da ONU, as duas declarações juntas somam mais de 300 anos de sua publicação. Né? Então, somam. Então, se você pegar o tempo que foi feito uma e o tempo que foi feito outra e somar, vai dar tudo isso de anos. Na sua opinião, então aí é uma opinião, a sociedade atual conseguiu garantir direitos e igualdade para todos? Leve em consideração o que é direito civil, direito político, direito socioeconômico, igualdade civil e igualdade social. Justifique. Então, gente, eu vou explicar para vocês agora o que é esse negócio de direito civil, político, econômico, tá? Então, eu vou mostrar isso. Depois vocês vão retomar a pergunta, que a pergunta tá ali, ó. Vou repetir. As duas declarações, tererê, tererê, a pergunta é essa, ó. Na sua opinião, a sociedade atual conseguiu garantir direitos e igualdade para todos? Sim ou não, por quê? Essa é a pergunta, tá? Vocês vão ter que me responder. Mas primeiro, eu vou explicar para vocês algumas coisas que são importantes, ok? Tá aqui, ó. Direitos civis. São liberdades individuais que são escolhas do indivíduo e delimitados pelas leis de um país. Por exemplo,
o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, de novo, escrevi por exemplo 2 vezes, é legalizado em países como Brasil, Argentina e Uruguai, mas é proibido na Bolívia, Peru e Venezuela. Então, liberdades individuais é isso. Por exemplo, se você gosta de uma pessoa do mesmo sexo e quer se casar, no Brasil você pode, mas na Venezuela não pode. Então, você pode escolher ou não, mas só que essa escolha, ela é limitada pela lei do país. Que nem na Venezuela, você não pode, você não tem essa liberdade, né? Então, liberdades individuais são escolhas delimitadas pelas leis dos países. Então, a liberdade individual, ela varia muito de país para país, tá bom? Liberdade é um direito que você tem, tá bom? Não adianta chegar, você pode falar assim, se você é venezuelano, você pode falar assim, putz, aqui não tem liberdade que eu não posso casar com quem eu amo, sendo que é do mesmo sexo. Então não é bem, você pode não ter essa liberdade, mas é porque o país não te dá isso. Então, provavelmente, as pessoas lá vão ficar um pouco mais bolada com isso de não poder ter Ô, esse Rodrigo, direito. Pode falar. por exemplo, se eu for namorar, for casar com um homem aqui no Brasil, só que eu sou de lá, eu não posso casar lá, e voltar pra lá, como é que funciona? Não conta ou fica o casamento certo? No... Ah, Bom, tem é outra assim. coisa. Tá, entendi. Não, se você se casar no Brasil, pode se casar no Brasil normalmente. Inclusive, né, se um venezuelano casar com um brasileiro, ele passa a ser cidadão brasileiro. Então, tudo que ele tem aqui no Brasil, eles vão ter, por exemplo, os direitos como de qualquer casal. Por exemplo, se um morre, o outro vai ser herdeiro. Agora, lá na Venezuela, para te falar a verdade, eu não sei o que vai acontecer. Mas deve ter algum acordo internacional que rege isso, sabe? No caso de uma pessoa morrer, tô dando um exemplo, né? Tem vários. No caso do cônjuge morrer, o outro tem que herdar isso tudo. Agora eu fiquei com essa dúvida também. Mas muito provavelmente, como ele passa a ser um cidadão brasileiro, ele passa a ter esse direito e a comunidade internacional tem que respeitar isso. Então eu tenho quase certeza que a partir desse exemplo que a gente está tomando, o venezuelano, que agora é brasileiro, ele pode, lá na Venezuela, herdar sim o patrimônio do cônjuge que faleceu, tá? Então, o primeiro ponto importante é esse. Casou, você vira cidadão no lugar que a pessoa veio, que você casou, tá? No caso do nosso exemplo, vira brasileiro. Se fosse o contrário, não ia poder casar, porque lá não pode, tá? Por isso que muita gente no começo, eles iam para países casar porque o país que morava não permitia. Isso acontece até hoje. E pra pegar o visto, né, professor? Aquela carteirinha. Não tem Isso também? tem tudo isso, tem bastante coisa que está associado aos direitos civis, né? Por isso que eles, no passado, quando eram proibidos, eles lutaram tanto para ter esse direito, né? Apesar de existir o preconceito, aos olhos da lei, um casal é um casal, tá? Continuando. Direitos políticos expressam o poder de uma pessoa participar direto ou indiretamente do governo e da formação do Estado da qual é cidadã. Gente, participar diretamente é você sendo, no caso do Brasil, você sendo político. Você sendo político, não. Você exercendo um cargo político. Tá? Por exemplo, se você é vereador, deputado, presidente da República, né? Então, você tem as leis lá na Constituição brasileira explica quais são os pré-requisitos para você poder ocupar um desses cargos políticos. Indiretamente é você votando, né? Ou você participando de outras ações que está ali embaixo, eu vou ler para vocês.
Então, no artigo 14 da Constituição, os direitos políticos definem que a soberania será exercida pelo sufrágio universal. Sufrágio é votação. E pelo voto direto e secreto. Então, você vota nominalmente em alguém e secreto. Você não é nominal, você não põe teu nome lá, como era no passado. Com valor igual para todos. Então, um voto é um voto. E nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, além da votação, você ainda pode acontecer no país de haver um plebiscito, um referendo ou iniciativa popular, que também são formas de você participar dos rumos do seu país. Então, teve aí sobre a legalização da arma de fogo um plebiscito, tá? Plebiscito ou referendo? Agora eu não lembro. Eu acho que foi plebiscito. Referendo é quando você referenda uma decisão que os políticos já tomaram. O que é referendar? Concordar ou não. Plebiscito é quando você, como cidadão, vota em alguma coisa, como teve uma vez, se o Brasil queria ser monarquia, ou parlamentarismo, ou presidencialismo. Ganhou o presidencialismo. Então, o povo tem que seguir o que o povo escolheu. Tá? Iniciativa popular, por exemplo, é você se juntar no seu bairro, fazer um abaixo-assinado para alguma coisa. Tá? Continuando. Direitos socioeconômicos devem ser ofertados pelo Estado por meio de instituições e políticas públicas. Aí, por exemplo, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte e assim por diante. Tá? Isso são exemplos. Tem mais. Então, direitos socioeconômicos têm a ver com sociedade, e com as pessoas, com o grupo de pessoas, e com a questão financeira, do dinheiro, da riqueza. Então, socioeconômico. Tá? Então, por exemplo, educação é um direito oferecido gratuitamente de qualidade, né? Palavras da Constituição. Então, precisa melhorar nesse negócio de qualidade, né? Para todas as pessoas. Então, se você quiser pagar a escola particular, beleza, você vai lá e paga. Mas o governo, o Estado, ele é obrigado a oferecer educação para quem não quer pagar, tá? E a mesma coisa para os outros exemplos que eu coloquei aí. Igualdade civil. Igualdade de todos perante a lei. Então, eu separei aqui para vocês um exemplo, que eu peguei lá na Comissão Nacional de Justiça e na Câmara dos Deputados, são dados de 2018. Então, nós temos lá, população carcerária no Brasil, os presos, 602 mil. 40% são presos provisórios. O que é provisórios? Que não foram julgados. Então, em teoria, eles são inocentes, porque você é inocente até que se prove o contrário. E por que está preso lá, Cristo? Se o cara não é juridicamente transitado em julgado, culpado, por que ele está preso? É para vocês refletirem. 30% tem de 18 a 24 anos. Um terço tem essa idade. 61%, quase 2%, são pretos ou pardos, sendo que a população total do Brasil, pretos e pardos, são mais da metade, são 53,63% da população de 2018 do Brasil. 75%, 2/3 dos encarcerados, têm até o ensino fundamental completo. Tudo isso é para vocês refletirem, tá? Não vai me responder agora, é para vocês pensarem. Aí, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, vocês falam lá no Zap, fica à vontade, tá? Pode até ligar para mim se quiser. Aí eu coloco uma provocação para vocês. Ladrão de bermuda ou corrupto? A impressão é de quem vai preso. Quem que vocês acham que vão preso? O ladrão, que vai lá na loja e rouba uma bermuda? Ou é o político corrupto ou o empresário corrupto? Porque corrupto a gente associa com político e quem dera fosse só político, tá? Tem muita gente que não é política que também é corrupta. Tá bom? Quem que vai preso, hein? Vocês já sabem a resposta, né? Para terminar, igualdade social
é a ausência de diferença. A igualdade, ao contrário, de diferença. Então, portanto, igualdade social pode ser entendida como quando não há grandes diferenças entre as camadas mais ricas e as mais pobres da população. Não é todo mundo igual, mas é uma questão de não haver um abismo que nem tem hoje no Brasil entre o pobre e o rico. Tá? Então, a desigualdade econômica ela gera problemas sociais, como violência e a criminalidade. Uma das formas de se trabalhar por uma maior igualdade social é com políticas públicas. Políticas públicas são ações que o governo, que o Estado toma, tá, gente? Isso é política pública, em termos de redistribuição de renda e investimento em educação. Né? Essa redistribuição de renda não é só o Bolsa Família. O Bolsa Família, por exemplo, é um exemplo. E é muito insuficiente, tem muita coisa para melhorar, né? Mas existem outras formas de você promover uma redistribuição de renda. Quem tiver curiosidade, digita lá, como redistribuir a renda no Brasil. Fica à vontade de ler, tá? Eu, como professor, não tem como, eu acho que a melhor forma de você distribuir renda é você educar, é você investir em educação, tá? E é isso, tá? A alternativa D não vai dar tempo para a gente terminar, mas ela já foi dita lá no começo da aula, não vai ter prejuízo nenhum, tá bom? Bom, gente, qualquer dúvida, só me procurar, tá? Ou procurem na internet para melhorar ampliar os estudos de vocês. Depois eu passo as atividades por escrito no WhatsApp e eu vou passar também depois não hoje, alguns textos e algumas vídeos aulas para vocês ampliarem também o conhecimento, tá bom? Eu agradeço e até mais. Fiquem em casa, só saiam se necessário, sempre usando máscara, limpando as mãos com sabão ou álcool gel, aquelas coisas. Tá? Quando acabar esse furdunço aí, a gente vai fazer uma festona, tá? Tchau. Tchau, Rodrigo. A aula foi muito boa. Muito obrigado, João.